Antes de entrar no tema que preparei para esta tarde, presidente Paulo Paim, queria fazer 3 registros que considero relevantes. O primeiro deles, e Vossa Excelência certamente estará também apoiando este registro, hoje as novas diretorias da Federação das Associações Comerciais e de Serviço do Rio Grande do Sul, a Federasul, e a Associação Comercial de Porto Alegre tomam posse hoje. O empresário Ricardo Russovski, que substituirá José Paulo Cairoli à frente dessas entidades. A cerimônia de posse será hoje à noite na Associação Leopoldiana Juvenil, na nossa capital gaúcha. O novo líder da Federasul presidiu o Banrisul, o Banco Meridional, quando era federal, era um banco público, além de ter comandado também entidades como a Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul e o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ao atual presidente, José Paulo Cairoli, os cumprimentos pela exitosa e profícua gestão. Ao novo presidente, os votos de êxito nesse grande e importante desafio. Hoje também, senador Paulo Paim, 7 de maio de 2012, faz 85 anos da fundação da Varig. Fundada em 7 de maio de 1927. Se estivesse entre nós, como escreveu Elcion Zíngano, comissário da Varig, no cenário da aviação brasileira estaria completando estes seus 85 anos de fundação. Infelizmente, escreveu o comissário, essa grande companhia aérea brasileira não está mais aqui. Uma perda para o Brasil e para o povo brasileiro. A empresa que prestou relevantes serviços ao Brasil e ao seu povo. Infelizmente, o governo atual, e que comanda o país há quase 10 anos, não soube ajudar a Varig no momento em que ela mais precisou. Essa ajuda foi negada à companhia aérea e que foi entregue nas mãos do dito mercado e a parte boa da Varig. A ajuda houve e há sempre para outros setores no Brasil, mas para a Varig não houve, infelizmente, lamentou o comissário Elcion Zíngano. Quem perdeu com a saída da Varig do cenário da aviação civil brasileira foi o Brasil e seu povo. Mesmo assim, meus parabéns à Varig. Ao ler essa mensagem do comissário Elcion Zíngano, me associo, como Vossa Excelência também, e o senador Pedro Simão, porque ela nasceu no nosso estado, e também o senador Álvaro Dias, a esta homenagem à Varig, que é um verdadeiro patrimônio brasileiro que, lamentavelmente, foi dilapidado. Essa data seria melhor comemorada, senador Paulo Paim, se a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, colocar em julgamento a defasagem tarifária da Varig. Um tema que nós, junto com o senhor, com o senador Álvaro Dias, vemos trabalhando com as entidades que representam a categoria dos integrantes do Fundo Aeros, vemos insistentemente pedindo. E ficamos até confortados quando a ministra Carmen Lúcia, ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, declarou em entrevista concedida à televisão que ela perdia o sono com 2 ações. Uma delas já julgada, que é a questão das reservas indígenas no sul da Bahia. Mas a outra ainda aguarda julgamento, que diz respeito exatamente ao direito de milhares de famílias, de centenas de famílias, muitos dos quais, que integravam o Fundo Aeros, não estão aí para contar essa história. Nós só esperamos que os seus herdeiros, os seus seguidores, os que ainda sobrevivem a esta dor e a esta angústia dramática, estejam aí para acompanhar o julgamento e que seja favorável ao resgate de um direito a que lhes pertence como participantes da criação do Fundo Aeros. Mas, senhor presidente, senhores senadores, há 100 anos nascia um gaúcho apaixonado pelas letras, pela terra do sul e pelas belas artes. Com muita emoção falo neste plenário diante da filha Thalita Mondim Leivas, servidora aposentada desta casa, no mesmo plenário, frequentado com assiduidade pelo gaúcho Guido Mondim, ex-senador da República e quem também exerceu cargos importantes como ministro do Tribunal de Contas da União, deputado estadual e federal, prefeito, além de ser escritor e pintor clássico festejado.
Esse gaúcho brasileiro de muitos talentos nasceu em Porto Alegre, no dia 6 de maio de 1912. Aos 6 anos, descobria a paixão pela pintura clássica, o que causou emoção à mãe, que sonhava em ter um filho artista. A Revolução de 30 colocou Guido Mondin na realidade política. Viveu ele um turbilhão em sua vida, pois exercia ao mesmo tempo liderança sindical, os primeiros passos na política e cumpria missões e mandatos importantes. A carreira política foi iniciada em 1950, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido da Representação Popular, o PRP. 4 anos mais tarde, foi eleito deputado federal. Foi vice-prefeito da cidade gaúcha e serrana de Caxias do Sul. A sua cidade natal, senador Paim, também a cidade natal do senador Pedro Simão, assumindo a prefeitura nos anos de 1957 e 1958, mesmo ano em que foi eleito senador pelo PRP, com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Durante o bipartidarismo implementado no regime militar, ingressou na Aliança Renovadora Nacional, a extinta Arena. Foi reeleito senador em 1966, pagando a campanha eleitoral com as telas que produzia, pois nunca deixou de se dedicar à pintura, sua maior paixão, e nunca exercer a política com rigor ético e com muita responsabilidade. Guido Mondin, cuja filha está aqui, Thalita, muito obrigada pela sua presença, ocupou ainda a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Artes, foi presidente da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas, entidade, aliás, que ajudou a fundar. Em 1975, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União e 3 anos depois assumiu a presidência do Tribunal de Contas da União. O jeito despojado e sempre risonho, na verdade, mostravam um homem que fazia da vida e em tudo que fazia poesia pura. Poesia nos pronunciamentos que aconteceram aqui nesse plenário, palavras que tinham como que o poder de hipnotizar os ouvintes. O que valia para expressar as ideias e defender os projetos era a habilidade da comunicação, a habilidade de atingir as pessoas com um texto perfeito, narração pausada de um grande orador. Além das cenas de Brasília, Mondin colocava nos seus trabalhos a óleo a preferência pelos temas do Rio Grande do Sul, em especial as paisagens campeiras. Sua paixão pela política e pela pintura também era tanta que, mesmo depois de sofrer um derrame que imobilizou o seu lado direito, não desistiu. Passou a pintar seus quadros com a mão esquerda e costumava brincar, senador Fernando Collor, com a situação que a doença o deixou dizendo: acho que foi castigo. Eu, que sempre fui da direita, pintar agora com a mão esquerda. Num momento em que discutimos a seriedade dos políticos, a falta de compromisso de muitos para com os eleitores, eu encerro as minhas palavras de homenagem a este grande gaúcho e brasileiro, lendo parte do discurso de Guido Mondin, no dia que ele comemorava os 50 anos de idade aqui nessa tribuna. Abre aspas. Sou a voz das gentes, convergência das solicitações coletivas, amostragem da sociedade que em permanente movimento. Meu sangue, meus nervos, minha alma, vinham como vem do sangue dos nervos da alma dos que se constituem em mim, para ser seu mandatário. Sou antes sua essência. Eu encerro essa homenagem, senador Paulo Paim, senadores, a este grande gaúcho e brasileiro que aqui em Brasília fincou as raízes, junto com o ex-deputado já falecido, presidente da Câmara, Nelson Marquesan, a chamada Estância Gaúcha do Planalto. É uma entidade em que o famoso Centro de Tradições Gaúchas ali fincou raízes numa área que o governo do Distrito Federal destinou para esta entidade. E ali na Estância da Gaúcha do Planalto, a presença constante de Guido Mondin era também uma festa, porque ele era também, além de um apaixonado pelas artes, pela poesia, pela política, ele era um grande contador de causos.
Então, esta homenagem é uma singela referência a este grande gaúcho e brasileiro que muito orgulha a todos nós pela seriedade com que trabalhou na política e pelos compromissos que teve. E, no momento que foi preciso, se aliou o seu PRP ao PTB, esquerda e direita juntos, abraçados, para um projeto maior de construção de um Rio Grande melhor. Assim, esta é a homenagem singela que eu presto a esse grande Guido Mondin, na pessoa da Thalita, filha do ex-ministro Guido Mondin, aliás, uma exemplar servidora desta casa, já aposentada e que participa desta cerimônia. Muito obrigada, Thalita, por estar aqui conosco. Mas, senador Paulo Paim, eu queria aproveitar também para voltar a falar sobre um tema que já foi abordado aqui também pelo senador Fernando Collor, relativo ao trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que iniciou na semana passada os trabalhos aqui no Senado. A comissão terá até o dia 4 de novembro para apresentar um relatório final e prevê um mês de maio explosivo. No dia 15, vamos assistir o depoimento do contraventor Carlinhos Cachoeira, que está preso no centro de detenção da Papuda, aqui no Distrito Federal, a poucos quilômetros deste plenário. Os senadores e deputados que participam da Comissão Parlamentar de Inquérito já aprovaram a quebra do sigilo bancário do bicheiro. No dia 31 desse mesmo mês de maio, o senador de Goiás, Demóstenes Torres, será ouvido pela CPI. Como já se esperava, os trabalhos desta investigação estão sendo acompanhados de muita polêmica e muita discussão. Afinal, estamos iniciando mais uma investigação produzida pelas suspeitas de envolvimento de membros importantes do cenário político brasileiro e, sobretudo, uma investigação que tenta provar o uso do poder público para favorecimento de pessoas ligadas à contravenção. Determinar até onde avançaram as irregularidades patrocinadas pelo dinheiro sujo do bicheiro Carlos Cachoeira é um trabalho complicado, mas que precisa ser feito. Apesar dessa importância na estreia da CPI, o que realmente chamou a atenção foi a preocupação de alguns senadores e deputados com o papel da imprensa em todo esse processo. Tema, aliás, abordado há pouco aqui pelo senador Fernando Collor. Senhoras e senhores senadores, isso não é nenhuma novidade. Toda vez que o Congresso inicia uma investigação dessa magnitude, a atuação da imprensa foi questionada. Alguns senadores defendem o sigilo das investigações, conclamando o segredo de justiça para limitar a publicação de informações que serão utilizadas e colhidas pela CPI, o que foi agora há pouco defendido pelo senador Collor. O que percebo é uma tentativa também de colocar no mesmo nível, no mesmo balaio, a imprensa e os responsáveis pelas irregularidades até aqui apuradas e conhecidas. É claro que todas as pessoas, comprovadamente consideradas culpadas, devem ser punidas, sejam membros do parlamento ou da imprensa, empresários ou servidores públicos. A lei é para todos. Agora, colocar todos os veículos de comunicação contra a parede me parece uma tentativa de fragilizar de algum modo a imprensa. Gostaria de salientar, e não faço aqui como tendo sido membro da corporação dos meios de comunicação, eu fui jornalista por 40 anos, não fui diretiva, fui uma funcionária, uma comunicadora, não uma dirigente de empresa e nem também detentora de ações das empresas. Mas exatamente pelo ofício que exerci durante tanto tempo, eu gostaria de salientar que a informação sempre foi uma questão pública e é através da imprensa que o povo brasileiro recebe e fiscaliza o resultado dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional. A imprensa é um veículo de informação e aproximação dos eleitores com o nosso trabalho. Ignorar a importância desse trabalho ou tentar fragilizá-lo é ignorar que fomos eleitos pelo povo para ocupar estes cargos públicos. É extremamente importante também saber e lembrar que as informações divulgadas pela imprensa até aqui, frutos das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, ajudaram a abertura dessa CPI e outros processos de investigação ao longo dos últimos anos. Se não tivéssemos acesso às reportagens diárias que nos levaram às suspeitas de envolvimento de parlamentares e governadores, ainda estaríamos aqui no plenário defendendo o mandato de pessoas que se diziam xerifes da moral e também da dignidade. A CPI, senhoras e senhores, é marca registrada do trabalho parlamentar e uma das suas mais importantes prerrogativas.
Das tantas siglas usadas para definir nossas atividades aqui no Congresso, talvez CPI seja a mais popular em todo o Brasil. Já vivemos aqui no Parlamento investigações que mudaram cenários políticos, provocaram a saída de personagens importantes, como presidente e ministros, e pareciam ter revelado até onde a corrupção pode ir. Para alguns, CPI é sinônimo de pizza, ou seja, de casos investigados sem soluções e sem apuração dos culpados. Está bem na hora de mudar essa definição e este conceito. Está na hora também de tirar o Brasil das listas dos países mais corruptos do mundo e eliminar o peso financeiro das perdas que temos com a roubalheira nos cofres públicos. E a imprensa é um instrumento importante da realização e acompanhamento desse trabalho. E por isso eu também peço e encareço que a imprensa haja sempre com grande responsabilidade. Não vamos nos enganar e imaginar que uma investigação como essa não está concentrando a atenção das pessoas, dos eleitores que nos colocaram neste plenário, na esperança de ver seus direitos e anseios defendidos. É por isso que acredito na força das redes sociais, do Facebook, do Twitter, que tem hoje o poder de conectar a sociedade inteira, abrindo um debate único sobre corrupção. As informações dos inquéritos, das audiências públicas, serão divulgadas e comentadas em tempo real. Hoje em dia, mais do que nunca, será impossível segurar ou boicotar qualquer informação, porque simplesmente vivemos em uma sociedade diferente, onde o uso da tecnologia da informação já entrou na rotina de todo cidadão brasileiro. Hoje, senhoras e senhores, com a TV, como a TV Senado, que transmite este meu pronunciamento ao vivo, as rádios, como a Rádio Senado, que envia minha voz e a de todos os senadores e senadoras para todos os cantos do Brasil, mas, sobretudo, com acesso a todos esses meios de comunicação pela internet, não há como trabalhar às escuras e procurar manter em sigilo as atividades desta comissão. Somos parte de uma sociedade que pode acompanhar tudo através de um único aparelho de celular, um tablet ou um computador, ignorando qualquer tipo de barreira social, ou seja, o acesso direto à informação que se democratizou. Vivemos hoje um momento único do ponto de vista histórico, o período onde vivemos, senador Paulo Paim. Maiores mudanças na sociedade foram momentos onde aconteceu revolução de informação e relacionamento. Hoje, com a internet e principalmente com as ferramentas de mídias sociais, estamos vivendo uma revolução sem precedentes. Está tudo literalmente na palma da nossa mão, através de equipamentos cada dia mais eficientes e interconectados. O eleitor tem hoje essa ferramenta de comunicação que deu a ele a liberdade de autoria e também a liberdade para os comentários instantâneos e respostas com assinaturas com autorias conhecidas. O Brasil é um país com mais celulares do que habitantes. São 231 milhões de aparelhos para 190 milhões de pessoas, prontas para passar a informação, acessar e-mails, acompanhar as notícias. Somos o segundo país no mundo com maior número de usuários no Facebook. O brasileiro está conectado e tem assinatura e endereço eletrônico. Pesquisas realizadas pela minha assessoria mostram que as pessoas conectadas a esta rede de informação mundial são pessoas entre 18 e 44 anos. São estes os caras pintadas, os eleitores que já saíram às ruas e pediram mudanças e que podem, sim, transformar o dia a dia do Brasil. São esses eleitores que querem uma resposta à corrupção que atinge há muito tempo as bases da sociedade brasileira. As pessoas estão esperando essa prestação de contas e vão cobrar esse resultado através das redes sociais, dos blogs e das mensagens instantâneas que todos nós, senador Pedro Simão, recebemos nos gabinetes todos os dias. O que não podemos é permitir que essa CPI, e Vossa Excelência tem cobrado tantas vezes aqui nesse plenário e nessa tribuna, em plena era das redes sociais, se transforme num palco político de uma minoria, onde o ponto principal não seria o trabalho de busca dos responsáveis pelo uso indevido do poder público, mas um ato de defesa de partidos ou de parlamentares. Não podemos permitir que a CPI aconteça sem que todos os envolvidos sejam ouvidos, sem que todas as irregularidades e crimes se cometidos, apurados, e os responsáveis sejam devidamente condenados, mas respeitadas aí todo o direito de defesa, porque vivemos num regime democrático. Está em jogo o respeito ao eleitor e ao cidadão brasileiro
que trabalham o mês inteiro para receber um salário e pagar as suas contas. E isso, senadores e senadoras, não tem preço. Precisamos dar uma resposta adequada e responsável para não desperdiçar o que ainda nos resta de credibilidade do Parlamento e desta instituição. Muito obrigada.